Bem-vindos a este Floripa em Foco especial com Eduardo Marinho. Bem-vindo, Eduardo, é um prazer recebê-lo. Obrigado. O Eduardo Marinho está aqui em Florianópolis para participar neste sábado, 10 de agosto, de uma palestra a partir das 2 da tarde, ali na Universidade Federal, exatamente no auditório da Reitoria da UFSC, entrada franca. Aliás, já vamos agradecer, né, Eduardo, ao trabalho da Juliana Lemen, que é do movimento Zeitgeist, aqui de Florianópolis, né? E é quem está organizando a sua vinda aqui para Floripa. Zeitgeist. Procure no Google que você vai gostar de saber. Mas você já disse, não é do movimento Zeitgeist, não, né? Não. Pertence ao movimento humano. Você é só um cidadão do mundo, vamos dizer assim. Isso. Pois então, Eduardo, fui procurar um pouco na internet, né, sobre a sua história. E você vem de uma família abastada, o pai foi militar, a mãe funcionária pública, e você não convive mais com a família, largou tudo e foi viver de artesanato. É isso mesmo? É, mais ou menos. Eu fiquei quase 20 anos sem contato nenhum. Ah, agora já está reatando. Já tenho um contato meio na ponta dos dedos e tal, porque no final das contas eu acabo sendo uma pessoa meio estranha, né? Fora do padrão. São pessoas que vivem um padrão bem convencional. E eu não vivo um padrão convencional. Não é convencional? Não. Como é que é o padrão? Eu exponho meus desenhos na rua. Houve até um esforço para me colocar em galerias. E eu cheguei a pintar quadros a óleo, expor em galerias. E ganhava até mais dinheiro. Sim. Mas a vida era mais pobre. Ah, ganhava mais dinheiro, mas a vida era mais pobre. Mais pobre. Aí eu voltei para a rua. E ganho menos dinheiro. Mas a vida é muito mais rica. Muito mais rica. É. Em que sentido, Eduardo? Dentro das galerias você tem uma mentalidade meio monobloco. É um jogo de cena, muita forma, muita bajulação, muita ostentação. Coisas que me incomodam muito. Muita hipocrisia. Muita. E várias vezes me cobraram bajulação. E eu não sei bajular. Eu sei sempre falar o que eu penso. É teu patrocinador, tem que rasgar cena. Não, sabe quem é esse cara? Esse cara é dono de não sei o quê. Para mim não está dizendo nada. Cada um é o que é. Tem que ver a pessoa. Exato. Mas essas pessoas estão acostumadas com isso. Elas foram incutidas de um sentimento de superioridade, porque elas são cercadas de bajuladores. Então, quando elas percebem que você não está bajulando, quando elas veem no seu olho a negação da subalternidade, ela encontra a subalternidade em volta, ela começa a se incomodar, começa a ficar com raiva, começa a destratar. Foge do Foge do que ela espera. Eu estou negando a superioridade dela. Eu não considero superioridade. Eu não me sinto superior nem inferior a ninguém. Se eu tenho alguma coisa a mais do que alguém, então eu sou mais responsável, jamais superior. Se alguém tem algum conhecimento a mais do que eu, essa pessoa é responsável. E ela tem a obrigação moral de me passar esse conhecimento se eu quiser. Como eu tenho a obrigação de passar meu conhecimento se a pessoa quiser. Se ela estiver aberta a ouvir. Não é uma obrigação moral. Mas na nossa sociedade isso não é estimulado. O conhecimento é tido como um capital pessoal, para sua valorização social. Eu acho que atualmente é estimulado o individualismo, cada um com seu Walkman, com seu laptop, com seu individual, né? Tudo. Egoísmo. Egoísmo, Individualismo, para mim, parece você respeitar o indivíduo, considerar o indivíduo. Eu acho que o individualista jamais fura fila, porque os indivíduos que chegaram antes dele, chegaram antes dele. Então, mas o individualismo é um conceito revolucionário. Então, foi misturado com o egoísmo. Hoje, quando você quer falar com uma pessoa egoísta, você fala que ela é individualista. Olha, é uma subversão do discurso, né? É, uma subversão do significado da palavra. Certo. Eduardo, e você estava comentando há pouco, né, que ainda lá no Rio de Janeiro, certo dia você e sua mãe subiram o morro com pães para distribuir lá para os pobres, né? Sim. E isso te chocou muito? Como é que foi essa experiência mesmo? Eu nunca tinha visto a pobreza tão de perto. Eu tinha 5, 6 anos de idade. E ela fez uma promessa. E conseguiu a promessa e era para levar pães para o meio dos pobres. Eu dou um monte de pão para os pobres. E eu fui ajudar a carregar os pães. E fiquei muito chocado com aquilo. Nunca havias visto de aquela perto, situação? Não, só de longe. E voltei de lá estarrecido, perguntando muito, né, por que tem pobre? Por que tem tanta pobreza? Por que nós temos tanta coisa? E eu percebi que essas questões não são bem-vindas naquele meio. Não se discute. Não se fala nisso. É um tabu. Quantas vezes eu ouvi, meu filho, ninguém pensa nisso. Você não pode ficar pensando nessas coisas, tem que pensar em você, em estudar, em se garantir, ter seu patamar garantido.
E aí você não conseguia entender isso. Não Eu entrava na percebia cabeça. que não era bem-vinda a questão, mas aquilo fervilhava dentro de mim. E eu guardava, eu não falava com ninguém, eu ficava incomodado. Muitas vezes, diante de pessoas pobres, eu tive vergonha, Por quê? porque eu tinha privilégios. Privilégios. É. Mas no meu meio isso era muito estranho. Durante muito tempo eu achei que eu tinha alguma coisa errada. Eu me lembro ali, na faixa dos 14 anos, morava em Brasília, eu ficava pensando, eu tenho alguma coisa errada, eu devo ser maluco. Ninguém pensa o que eu penso, não posso falar isso com ninguém. Porque para os adultos eu tinha que calar a boca e pensar na minha vida. E para os amigos era um chato, ninguém queria falar sobre isso. Mas também os amigos, tudo classe média, alta. Tudo filhos de oficiais. Eu vivia muito no meio militar. É. Tanto que a primeira escolha de profissão que eu fiz, porque eu tinha que escolher uma profissão, apesar de não querer nenhuma, a primeira escolha que eu fiz foi ser militar. Eu fiz a preparatória de cadetes do Exército. Eu tenho meus colegas meus que são coronéis hoje. Quantos? Eu tenho ex-colegas meus Ex-colegas coronéis. que são coronéis. O seu pai era militar, mas você chegou até a entrar na faculdade de Direito, lá pelos 19 anos, mas não concluiu nem essa. Não. Eu entrei na faculdade porque também era uma dívida com a família. Eu estava procurando me enquadrar. O militarismo veio depois do Banco do Brasil. Eu fiz o concurso do Banco do Brasil, trabalhei 10 meses, pedi demissão. Não suportou. Não, foi a primeira vez que me chamaram de louco. Largar o Banco do Brasil. Largar o Banco do Brasil, naquela época era um grande negócio, né? Hoje parece que nem tanto. Não, e fez bem largar, viu? Porque bancário, eu já li uma pesquisa faz tempo também, mas bancário morre aos 49 anos de ataque cardíaco e tem muito problema com alcoolismo, drogas, baguinhas para ficar Suicídio também. Suicídio. O índice de suicídio entre os bancários é enorme. Muito bem. Então você se impressionou já aos 5 anos, aos 19 resolveu largar tudo. E o que você estava Eu não resolvi largar nada. Não resolveu? Não, eu não via sentido na vida. E eu queria encontrar um sentido para a vida. Então, dentro do meio que eu vivi, sempre abastado, sempre confortável, eu via que não tinha, ali eu não ia encontrar sentido. Tinha alguma coisa errada. Uma frase que eu falei que eu me lembro era: se é para viver assim, eu prefiro nem viver. Frase eu sua. vou procurar um sentido para a vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Olha. E passei a viver de tal maneira que eu achei que não chegava nos 30. Porque eu fui para as periferias, eu fui para os puteiros, aprendi a fazer artesanato, vendia brinquinho para puta, ali eu já almoçava, arrumava um lugar para dormir, dormia debaixo de marquise, em casa abandonada, em construção, no meio do mato. Sabe? E via uma intensidade à minha volta enorme. Quando você se expõe ao mundo, 24 horas por dia acontecem coisas. A vida acontece ali. Não via... naquele mundo asséptico, isolado. Exato, as bolhas. Bolha. Onde vivem as classes abastadas. Certo. Que são minoria, afinal de contas, apesar de controlarem a sociedade. Né? E aí você começou a se encontrar, a Eu ver que o comecei mundo a é isso. perceber como as pessoas desescolarizadas se comunicam. Como eles têm saberes por nós ignorados. A gente faz uma faculdade e sai com a impressão de que é superior. E, no entanto, a gente não encara as dificuldades que essa gente encara, cotidiana. Muito maiores. Muito maiores, e todos os dias. A capacidade de superação dessa moçada é muito superior às pessoas que vivem com facilidades. A facilidade, ela fragiliza a gente. A dificuldade, ela fortalece a gente. A luta fortalece. Mas, ao mesmo tempo, essa gente tem dentro de casa uma televisão que usa a psicologia do inconsciente para convencer a elas que elas são impotentes, que elas são inferiores, porque não podem comprar roupa de marca, porque não têm poder aquisitivo. Então, elas não têm consciência da força que elas possuem. Inclusive, eu quero aproveitar e mostrar aqui, Fernando. Fernando, bom dia, tudo bem? Tá ali, ó. Mostra aqui, Fernando, o que o Eduardo deixou aqui pra gente, pra TV Floripa, né? A mídia mente. E é um texto que fala justamente que ilude com a falsa possibilidade de ascensão social para todos, conduz ao consumo compulsivo, exaltando o fútil e o efêmero. É a tua visão que está aqui colocada. Bem resumida. Eu procuro fazer o meu trabalho de maneira a dar acesso às pessoas que não têm acesso. Como essas pessoas têm educação sabotada, porque educação pública não merece nem o nome de educação, né? Pelo menos lá na área onde eu moro. Sim. As pessoas terminam o ensino médio e não conseguem ler um texto. Sim. Então eu procuro resumir ao máximo. Eduardo, e você assim não se habituava a viver nessa bolha, e você consegue passar essa mensagem, dizer para as pessoas que vivem sem muito acesso, dizer que a mídia mente, você consegue passar essa mensagem a eles? Para as exceções à regra. Há exceções. Uma vez eu estava na Amazônia, um garimpeiro bem velho. Amazônia? Você já viajou o Brasil inteiro? Viajei, passei anos viajando de carona. Olha, e o garimpeiro? E um garimpeiro bem velho, esse garimpeiro era muito engraçado, ele não tinha um dente na boca.
E eu falava muito de humanidade e tal. Ele falou, a humanidade é igual um garimpo. É igualzinho o garimpo. Um monte de cascalho, toco, pedra sem valor, lama. Mas no meio tem as pedras preciosas. Tá lá as pepitas. Olha, tem os Eduardos. Se você quiser encontrar... Eu era um garimpeiro. Se você quiser encontrar as pepitas, você tem que se sujar na lama, se arriscar, se machucar e educar o olho. Porque as pedras preciosas vêm sujas de lama, você tem que reconhecer. Educar o olho. Educar o olho. Interessante isso. Muito interessante. E eu fiquei impressionado com isso e repeti isso muitas vezes. E recentemente, 30 anos depois, eu percebi a diferença do garimpo mineral para o garimpo humano. A pedra preciosa humana, ela tem um poder de contaminação enorme. Ela cria outras pedras preciosas dentro do cascalho. Ela multiplica a sua luz. Isso. Uma pessoa que reflete, ela vira uma referência no seu meio. As pessoas vêm consultar, vêm perguntar quando tem problemas. Respeito. Saber qual é. Exato. O respeito real. Respeito à humanidade da pessoa. E a sabedoria. Eu faço uma diferença muito grande entre o saber e a sabedoria. Qual que é a diferença antes de ir para o intervalo, Eduardo? O saber você adquire com livros, com mestres, com escolas. Ele é racional. E ele facilmente descamba para a arrogância, para o sentimento de superioridade. A sabedoria você adquire com vivência, com observação, com humildade. Aliás, a humildade é característica da sabedoria. É quase o oposto. A sabedoria ela tem sentimento, o saber não necessariamente. O saber é usado pelas empresas. A sabedoria é usada pelas pessoas. Olha. As que têm vivência. Tem um nome, dá para botar um nome nessa sua teoria, nessa sua visão de mundo, Eduardo? Não sei. Não sei. Rapaz, minha cabeça é uma usina que pensa o tempo inteiro. Às vezes eu gostaria até de desligar um pouquinho, mas eu não consigo, eu penso o tempo todo. Tá ótimo. Ainda bem que pensa. Ainda bem. Que pensa. Eduardo Marinho, vamos chamar o quê? De artesão? Eu costumo dizer que eu sou arteiro, penseiro, escrivinhador, fora do padrão. Um palestrante também, né? Estou sendo, né, chamado, não me declaro palestrante. Ontem mesmo eu cruzei um grupo que perguntou qual é o tema da palestra que você vai dar. Eu não sei. A gente vê na hora. Vamos ver. E a palestra, aliás, aqui em Florianópolis, né, vai ser no sábado 10 de agosto, às 2 da tarde, no auditório da reitoria da UFSC. Gratuitamente. Compareça e você vai gostar. A gente vai para um breve intervalo, antes agradecendo, né, a presença do Guido Leff, que é da arquitetura lá da Universidade Federal e que está ciceroneando o nosso amigo Eduardo aqui no Floripa em Foco. É só um instante e já voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Floripa em Foco especial com o Eduardo Marinho, que é um arteiro, um faladeiro, um garimpeiro e que está aqui em Florianópolis, né, para palestrar no sábado 10 de agosto, às 2 da tarde, no auditório da reitoria, a convite do movimento Zeitgeist. Mas o Eduardo não é do movimento Zeitgeist, né, Eduardo? Você, aliás, vive então em Niterói, vendendo seu artesanato na rua. Na rua. Isso. Mas eu exponho no Rio. Você expõe no Rio também? No Rio. Eu moro em Niterói. Ah, você só mora em Niterói e expõe no Rio, mas continua viajando o Brasil afora? Sempre que me chamam. Sempre que chamam. E Durante você... 20 anos eu viajei de carona. Inclusive quando tive filhos e tal, eu viajava de carona. E quando eu cheguei no Rio da última vez, foi em 97, eu comecei a expor no Rio e ter muito resultado. É uma em termos de praça. reflexão, em termos de reflexão, comecei a ficar conhecido. O meu trabalho começou a ser conhecido por outras pessoas e que pelo Brasil afora. Ganhei um computador.
Me deram um computador. Você tem que ter um blog. Uma namorada que eu tive fez o blog para mim, que eu nunca entendi aquilo. Eu ganhei o computador e fiquei um mês olhando para ele. Tinha medo de ligar, vou quebrar esse negócio. Mas agora já está Agora já está conversando tudo com ele um funcionando, pouco. está tudo correndo. Ah, legal. Aliás, já vamos passar o blog, né? Observar e absorver.blogspot.com.br. Observar. É o chimarrão, desculpe. Observar e absorver.blogspot.com.br. É isso, né? Isso. Inclusive tem muitas obras lá expostas Também. e alguns textos Muitos seus textos. também. E quando é que você começou a ser convidado para palestras? Até se for olhar no YouTube, está cheio de palestras naquele TED. É verdade. Como é que começou esse trabalho? Bom, eu estava expondo em Santa Teresa e uns estudantes de jornalismo da faixa lá do Rio estavam fazendo um trabalho de conclusão de curso. Era um documentário Sim. com trabalhadores de rua. Eles já tinham feito as entrevistas que tinham que fazer e tal, mas me viram lá e tiveram a ideia de me entrevistar. Me perguntaram, a gente pode vir aqui te entrevistar? Eu falei, pode, tranquilo. No outro fim de semana eu estava colocando os desenhos, eles chegaram com a câmera, com o microfone na ponta de um pau e foram perguntando e eu fui colocando o desenho na parede e respondendo. E deu uma bombada. Eu, na verdade, não sabia em que ia dar aquilo. Tiraram 10 no TCC. Não colocaram no documentário, porque as outras entrevistas tratavam dos problemas logísticos, do trato com a guarda municipal, como transportar mercadoria, como o Estado ataca essas pessoas que estão se virando porque não têm emprego. Estavam falando desses problemas, né? E eu falei só da sociedade. Você falou do ponto humano, pelo viés humano. Exato, porque o meu trabalho se baseia na minha inconformação com o mundo que me cerca. Inconformação. É. Você tem duas opções, né? Como disse o Darcy Ribeiro, se conformar ou não se conformar. E eu não vou me conformar nunca. Não tenho como me conformar com essa estrutura social. Eu não tenho os desejos que me foram implantados, de ter facilidade, conforto, estabilidade. Não, eu estou passando pela vida, eu sinto que eu vou morrer daqui a pouco e eu não quero me arrepender de ter vivido uma vida vazia. Olha. E eu encontrei um monte de gente vitoriosa socialmente, Vazia. frustrada, com a sensação de ter vivido uma vida vazia. Olha. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, no auge das minhas angústias, eu encontrei um velhinho de quase 90 anos, que era meu vizinho de prédio. E ele estava no playground, quando eu ia saindo, ele me chamou para conversar. E foi uma conversa providencial. Ele falou, cara, eu fiz tudo o que me disseram que era para fazer. Eu fiz comércio exterior, eu tenho uma empresa de exportação, eu faço um sucesso, eu sou um vitorioso na sociedade. E, no entanto, eu estou chegando perto dos 90 anos. Eu estou sentindo que a morte está chegando. E eu olho para trás e não vejo sentido na minha vida. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim. Eu perdi as coisas que eu mais valorizo. Eu não tenho afeto dos meus filhos. Eu sou distante da minha família, porque eu me dediquei a enriquecer. Uma pessoa de 90 anos Quase 90 anos. lhe falou isso. Esse cara foi muito definitivo para mim. Olha. Porque eu saí dali pensando, isso não vai acontecer comigo. Eu morro antes, mas não chego na idade desse cara dessa forma. Parabéns pela capacidade de fazer essa mudança. E agora, fazendo essas mensagens de tentar iluminar a consciência das pessoas, né? A gente tenta, porque a decisão é de cada um, né? É claro. Fazendo esse trabalho, agora você achou o seu chão? Eu não por tenho aí grandes mesmo? pretensões, não. A minha pretensão é ter satisfação em viver. E eu só posso ter satisfação em viver caminhando na contracorrente, denunciando, causando reflexão. Foi uma coisa que eu disse com 19 anos e que eu posso repetir a qualquer momento. Eu vou dedicar minha vida a questionar essa estrutura, a questionar valores, a propor reflexões, a refletir eu mesmo antes de propor alguma coisa. Não Tanto sendo que- contra por ser do contra, mas porque tem uma visão humanizada. Exato. Eu não sou contra, eu sou a favor. A favor do desenvolvimento humano. E não esse desenvolvimento que eles pregam, que para mim não é desenvolvimento. Quando você cria miséria, quando você convive pacificamente com a fome, com o sofrimento da grande maioria, isso não é um valor para ser louvado. Eu não aceito essa sociedade. Não. E é o que é mais pregado por aí, né? Eduardo, você falando e não me sai da cabeça uma música do Cazuza, que ele fala que ele está numa festa e que tem gente no portão pedindo alguma coisa, e ele vai lá e dá alguma coisa para esses que estão no portão, e aí todo mundo rechaça ele na festa. Você não tem uma música do Cazuza que fala? Não sei, não lembro. Tem, não é a ideologia, Mas é comum isso. é comum. É comum. Quando você vai para o meio dos pobres, aquela classe privilegiada te condena. Causa raiva. Quando você questiona a pobreza, você já causa raiva no meio privilegiado. É muito comum o privilegiado ele achar que os privilégios dele são um direito adquirido. Direito adquirido. Isso. E eu acho que
a existência da carência, da falta de direitos, ela resulta do acúmulo de privilégios. Do dinheiro. O dinheiro, da riqueza, de poder. O Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, né, que falava, pode estar no meio do mato que não tem nada. A hora que chega o dinheiro, vem a destruição da natureza, vem a fome, vem a miséria, vem a prostituição, vem as drogas, vem o roubo, o assassinato, a violência. Sim. O dinheiro é que traz isso. Né? Sim. O dinheiro é que traz isso. Mais do que o dinheiro. Eu fiz a experiência de não botar a mão em dinheiro. Num determinado ponto, porque eu estava viajando, não tinha filhos ainda. Falei, dinheiro é o mal do mundo, eu não boto mais a mão em dinheiro. E vivi 6 meses sem botar a mão em dinheiro. De escambo, de trocas. Eu entrava no restaurante e pedia, dá um prato de comida. Se o cara questionasse, não, eu faço um serviço aí qualquer. Eu não tenho dinheiro, não carrego dinheiro, não ponho a mão em dinheiro. E eu lembro de uma situação na Paraíba, em Tambaú, que o cara falou assim, é mesmo, você trabalha? É o seguinte, tem um pintor que vinha aqui para pintar essa cerca aí, tá aqui a tinta e ele não apareceu, você pinta? Aí eu falei, vamos lá ver. Aí ele foi comigo. E eu olhei a cerca e falei, meu irmão, isso aí vai dar umas 5 horas para eu pintar. É 1 hora por prato de comida. Você me paga 5 pratos de comida? Ele falou, tá feito. Tanto que eu ia só passar aquele dia em João Pessoa e fiquei os 5 dias para comer os 5 pratos. Um prato por dia. Um prato por dia. Lá na Paraíba. Em Tambaú, um bairro de João Pessoa. E quando eu cheguei no final do serviço, ele falou assim, olha, cara, para ser sincero com você, isso que você fez vale muito mais do que 5 pratos de comida. Aí pegou um dinheiro e botou em cima do balcão. E eu falei, cara, não põe a mão nisso, eu já falei com você. Ele não tinha acreditado. Nessa hora ele falou assim, é mesmo? Chamou um cara lá dentro. É mesmo, ele não bota a mão em dinheiro não, o cara é maluco. E ganhei o cara. Ficou super amigo. E conseguia viver bem, assim, se alimentar? Eu não tenho grandes necessidades, né? Comer é fácil, tem comida pra caramba. O mundo tá cheio de comida. O que falta é distribuir. E as pessoas, elas se sentem humilhadas quando estão nessa situação. E eu nunca me senti humilhado. Eu vou onde tem e falo, você tem. Eu não tenho, estou com fome. Você me dá? Você precisa ver como as pessoas têm dificuldade em negar. Mesmo quando ela não quer dar. Ela não vai direto ao assunto. Sem fazer nada? Você não vai pagar? Não, eu faço alguma coisa. Mas eu tenho funcionário. Não preciso que você faça. Você não precisa do meu trabalho? Não, mas eu preciso da comida. Você me dá um prato de comida. Me dá um prato de comida. Me dá um prato de comida. Insisto. Só que o cara falar assim, não quero te dar. Aí pronto, acabou. Não tem mais argumento, eu vou embora. E bato na porta do lado. Passou muita fome, Eduardo? Não, nunca passei fome. Nunca passou fome? Não. Mas teve época que eu simplesmente não sentia falta de comer. Eu lembro de uma cena que eu estava em Salvador, atravessando a rua, e vi a imagem de um magrão vindo na direção contrária. E eu olhei, um cara bem magro mesmo. Falei, conheço esse cara de algum lugar. Quando eu subi na calçada, eu percebi que era o meu reflexo. Era um vidro espelhado. Aí eu olhei para mim, assustado. Nossa, como eu tô magro, pescoço fininho. Aí busquei na memória, quando foi que eu comi da última vez? E eu não lembrava. Ou seja, eu não estava sentindo necessidade de comer. A vida estava tão intensa, eu estava vendo tanta coisa, vivenciando tanta coisa. Não sentia necessidade. Esquecia. Que legal, cara, que legal. E hoje você vive com seus filhos? Já cresceram, já estão no mundo. Andando pelo mundo. Tem 2 que moram em Visconde de Mauá. Tenho 2 netas também. 2 netas? 2 netas. Caramba, com essa cara de menino, Eduardo. Começou cedo, hein? Não, quando você vê um fusquinha brilhando, você não diz que ele é novinho, você diz que ele é conservado, né? A luz interior é que conta, não, Eduardo? O bem-estar interior. É o bem-estar, a satisfação de estar vivendo. Muito bem. E você já tem ideia do tema que vai ter a palestra desse sábado, 10 de agosto, no auditório da reitoria? É uma dessas coisas óbvias que eu vivo falando por aí. A falsidade da estrutura social, a democracia cênica que a gente vive, que não é democracia nenhuma. Democracia cênica. É um cenário democrático. E cínica, vamos dizer. Muito cínica, e cruel, e perversa. A gente pode arrumar um monte de adjetivos aí. Você foi para as manifestações em junho, lá no Rio? Fui em várias. Fazia minha plaquinha e levava lá. O que você escreveu na placa? Eu distribuí placas. Distribuiu placas. Pior que a opressão é a submissão. A minha placa tinha escrito, deixa eu ver se eu me lembro, acima do governo e dos políticos está o poder mega empresarial. A política foi privatizada. A política foi privatizada. E Faz tempo, aliás, né? Muito tempo. Não sei se não foi algum dia. Não sei se já foi. Sim. Nós não conhecemos democracia. A gente não tem ideia do que é uma democracia. Na minha concepção, a democracia é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, respeitado, muito bem informado, com consciência da cidadania
e consciente dos mecanismos que ele tem para controlar os que se dizem seus representantes. E nós não temos nada disso. Nós temos um povo sabotado em educação. A educação pública não é uma porcaria por incompetência. É uma estratégia deliberada de ignorantização da população, para que o punhado que domina a sociedade continue manipulando. Porque se o povo, com a força que tem e que não sabe que tem, toma consciência da situação, muda tudo. Como aconteceu em junho no Brasil, Brasil afora, né? Eu acho que não precisava nem se manifestar, basta não ir trabalhar. 2 dias que as pessoas fiquem em casa. Para tudo. Mas aí nem todos vão ter a consciência de fazer isso ao não mesmo tem, tempo, né, Eduardo? Isso é uma viagem, né? É uma imaginação. Muito. Aliás, imaginação é uma ferramenta que nós temos que é poderosíssima. Ela resolve muitos problemas. A imaginação te faz criar visões que cartesianamente você não tem acesso. A Você inspiração. trabalhar com o sentimento, você trabalhar com a intuição. Isso que a academia aprendeu a desvalorizar. Ela é essencialmente irracional. Cartesiana. Exato. Se você andar nas periferias, você vê a força da intuição, a força do sentimento. Quantas vezes eu estou num lugar, numa birosca, numa favela, e eu vejo que tem gente ali me olhando. E eu finjo que não estou vendo. E é batata. Daqui a pouco a pessoa se aproxima, começa a conversar comigo e declara que gostou de mim, sem nem ter conversado comigo, porque ela me sentiu. A humanidade passa, né? Passa. A gente tem uma frequência vibracional e é preciso desenvolver a capacidade de perceber essa frequência. Eu consegui desenvolver um pouquinho e trabalho muito para desenvolver mais. Sabe? Observando, experimentando. E a academia mascara isso, né? A academia foi tomada também por interesses empresariais, né? As empresas tomaram as academias e elas funcionam em função das empresas. Sim. Você vê como é que as ciências sociais são tratadas em comparação com as ciências tecnológicas. Você vê como um professor que se dedica à pesquisa é exaltado e um professor de extensão que vai levar o conhecimento para as comunidades, ele é ridicularizado, ele é esculachado, ele é inferiorizado. Sofre discriminação, A né? própria linguagem acadêmica é uma ferramenta para fechar o acesso ao conhecimento. Porque Exclui. tudo que se pode falar na linguagem acadêmica se pode falar na linguagem popular. Mas não se fala. Parece que as pessoas têm um bloqueio no inconsciente. Elas têm que falar linguagem acadêmica e é cobrado que elas falem essa linguagem. Certo. Eduardo, o nosso tempo está se esgotando. Isso tudo que o Eduardo falou aqui, ele vai repetir nesse sábado, 10 de agosto, às 2 da tarde, no auditório da Reitoria. Você está convidado, a entrada é gratuita. E ele está vindo aqui, né, por força quase exclusiva, né, tem que reconhecer isso, da acadêmica Juliana Aline Lemen, que deve ser da economia, eu acho. Não sei de que curso é a Juliana, mas ela que está fazendo o esforço de trazer o Eduardo aqui para Floripa, para poder, né, trazer uma luz para você, telespectador e internauta. Valeu, Juliana. E a Juliana é do movimento Zeitgeist. Z-E-I-T-G-E-I-S-T. Zeitgeist. Vá atrás. Aliás, a TV Floripa veicula os vídeos do movimento Zeitgeist. Para entrar em contato com o Eduardo, é no blogspot observar e absorver.blogspot.com. Você vende seus trabalhos online também ou tem que ser lá em Niterói? Não vendo também, me Online? pedem por e-mail. No cabeçalho do blog tem o endereço. Para entrar em contato. Tem o e-mail arteutil.em@gmail.com. Isso, está no cabeçalho do blog. Por que .em, Eduardo? Eduardo Marinho. Eduardo Marinho, claro. E arte útil não dava para registrar, já estava tomado. E essa não precisa explicação também, já é útil. Faltou dizer alguma coisa, querido, para fecharmos esse Floripa em Foco que você não disse ainda? É tanta coisa, não vai dar tempo não. Não vai Passaria dar o dia tempo, inteiro falando. Só dizer que foi um prazer mesmo, então, receber você. Um prazer estar aqui também. Isso, e boa palestra ali no sábado 10 de agosto, às 2 da tarde, no auditório da Reitoria. Valeu, obrigado. Obrigado pela audiência e acompanhe a reprise desse Floripa em Foco daqui a pouco a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.